Seja muito bem-vindo ao canal, aqui com vocês, Augusto Magés. E hoje vamos falar sobre 1 Reis, né? E quando nós falamos em 1 Reis, nós vamos falar no profeta Elias. 1 Reis é próprio do profeta Elias, Jezabel e Acabe, não é? Como vocês sabem, Acabe, ele é filho de Onri e herda aos 38 anos o reino de Israel. Israel, naquele tempo, tem que se lembrar que o estado de Canaã ali, ele estava dividido em reino do norte e reino do sul. O reino do sul ficou com Judá e o reino do norte era Israel e também com Samaria. Bom, acontece o seguinte, Samaria fica entre a Galileia e a Judeia. Então, uma pessoa que vai para a Judeia passa por Samaria. E uma pessoa que saiu da Galileia e vai para a Judeia vai passar por Samaria, não é? E hoje a Samaria pertence à Palestina. Hoje Samaria pertence à Palestina. E ela fica ali entre a Cisjordânia e Israel. Ok? Então, hoje nós vamos falar em 1 Reis. E aí nós temos três protagonistas, que é o profeta Elias, a Jezabel e o Acabe, o rei Acabe. Do casamento de Jezabel com Acabe, nascem três filhos, né? Atalha, que era a filha. Nós temos aí o Acasias, ou Ocasias, e nós temos Jorão, não é? E essa lição importante de hoje se dá exatamente em Samaria. Samaria, vocês sabem, fica entre a Galileia e a Judeia. Hoje, Samaria pertence à Palestina. E ela fica entre a Cisjordânia e Israel. Quando se passa a 1 Reis, aqui começando, nós temos o reino de Israel dividido em Israel do norte e Israel do sul. Onde Israel, a parte do sul, ficou com Judá, né? E o reino do norte ficou com o Acabe, e ficou o reino conhecido como Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul era Judá e o Reino do Norte era Israel. Acontece que Israel, ele também possui a Samaria. Samaria, como vocês sabem na Bíblia, é quando Jesus fala, samaritano significa bondoso, a pessoa bondosa, aquele que acudiu a pessoa, o mendigo caído no chão, né? Bom, mas então, vamos falar aqui de 1 Reis. Vamos ver o que está escrito aqui em 1 Reis, não é? E 1 Reis tem uma importante lição, por isso que nós vamos ler 1 Reis. E essa importante lição, ela se dá com o nosso Acasias. Acasias era irmão de Atalha e Jorão, filhos do rei Acabe com Jezabel. Ok? Após a morte de Acabe, o filho mais velho herdava, então no caso era Acasias, sendo que não se sabe exatamente se Acasias seria ou não filho de Acabe. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque o culto a Azerá era um culto onde havia um pênis gigante e ali toda forma de orgia era permitida. Então não se sabe exatamente se esses filhos eram realmente de Acabe, né, já que Jezabel era sacerdotisa de Baal e Azerá, não é? Uma coisa meio ridícula, mas é verdade. Tá aqui, gente, olha só. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria. E adoeceu e enviou mensageiros e disse-lhes: Ide perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? E por isso, assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Aqui você vai ter uma importante lição. Primeiro, Acasias estava no palácio, no átrio do palácio, né? E ali havia uma treliça. As treliças eram feitas de madeira, porque não dominavam ainda a arte do ferro em si mesmo, né?
As lanças eram feitas de cobre. Acontece o seguinte, o latão. Então, ele caiu de uma altura mais ou menos de uns 4 metros e se feriu bastante. Ele deveria ser adepto de Baal-Zebub. Baal-Zebub quer dizer senhor das moscas, da cidade de Ecrón. Por que isso? Porque Ecrón era uma cidade úmida e tinha os campos férteis. Então, no mínimo, haveriam moscas ali, e eles precisavam de um deus das moscas, não é? E ele manda os mensageiros ali, para ir buscar uma resposta de Baal-Zebub. E a resposta que ele quer é se ele ia ficar bom. Tamanho desprezo que eles já tinham por Deus, o esquecimento máximo, a perseguição aos profetas. Além de Acasias, o nosso rei, pai dele, né, o rei Acabe, tinha mais 70 filhos. Ok? Então, veja bem, e ele manda aqueles mensageiros lá. Esquece Deus, não fala com Deus, como muita gente faz, não fala com Deus. Não se preocupou em perguntar, veja que Deus estava ouvindo. Mesmo ele, filho de Jezabel, com tudo. Deus se ofendeu. Seria o final para Deus isso ia acontecer. Uai, se ele manda buscar lá um Deus das moscas, não é? É o ridículo da humanidade. Né? Então o profeta Elias interveio. E ele disse, na cama que subiu não vai descer, você vai morrer, você está morto. Nem vem mais, tá bom? Então, pessoal, olha só. Quando você tem toda essa história acontecendo, Jezabel ainda está viva, Acabe está falecido, está morto. E, de fato, quando o profeta Elias visita, ele manda prender Elias no monte, e Elias vem aquela famosa história. Quando os capitães chegam que querem falar com Elias, ele diz, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e nos consuma, e assim 2 capitães foram consumidos, o terceiro se humilhou e não foi consumido. Agora, presta atenção para você entender. Acasias morre, falece, morreu. E o irmão dele, Jorão assume o reinado e começa a governar. Por pouquíssimo tempo. O 10º rei de Israel é Jeú, um capitão que foi levantado para dar fim a Baal e essa seita de Baal inteira, com Azerá, com tudo. Baal exigia inclusive sacrifício de crianças. Sim, matavam crianças inocentes, bebezinhos, gente, pelo amor de Deus, não é verdade? Então, nesses tempos agora, vem bem essa história a calhar. Observem. Então, Jeú, quando Deus diz, pode ir, e mata, tira ele do poder de Israel. Jeú sai como louco, disparada. E ele vai pelo caminho, ele não quer saber de nada, ele só quer cumprir aquela ordem de Deus. E quando ele chega ao longo do caminho, Jorão manda um servo para ver se ele vem em paz. E pergunta, tu vem em paz? Ele disse, passa para trás. Quer dizer, ele trancou ele ali para ele não voltar. E quando ele ia se aproximando, Jezabel, na sua sacada, subiu na sacada, dizem que por uma janela, e gritou contra Jeú, não é? E ali Jeú disse, joga ela daí de cima. E aí os servos pegaram ela imediatamente e a jogaram da sacada da janela, e ela caiu no chão e morreu. E ali os animais vieram e comeram Jezabel, devoraram Jezabel, e sobrou somente as palmas das mãos, onde havia os símbolos demoníacos dela, não é? E uma parte do rosto, né? Uma coisa horrorosa. Mas não é essa a história. Então a história é a seguinte. Então a história, Jeú dali, ele parte para Judá, também mata o rei de Judá, que era casado com Atalha, que é irmã de Jorão, Acasias, e filha de Acabe e Jezabel, e dá fim a esse tempo de tormenta e terror que tomou conta de Israel. Amém? Então essa é a história de 1 Reis, contada como ela aconteceu até o final da família. O Jeú não só extermina Jorão e acaba com Judá, mas ainda mata 70 filhos de Acabe.
do rei Acabe com outras mulheres que não eram fruto do casamento dele com Jezabel. Jezabel e Acabe só tiveram 3 filhos, não é? Esses 3 filhos são o Acasias, Jorão e Atália. Ok? Pai do Senhor, espero que você tenha compreendido essa história até o final. E assim, vamos nós, não é? Com fé e esperando no Senhor. Então, irmãos, não esqueça de se apegar ao Senhor com todo o respeito, com toda a obediência, com todo o direito que Deus tem. Não custa nada. Falar com Deus antes de qualquer propósito, falar com Deus antes de qualquer planejamento. Confia no Senhor, Ele está escutando, não é? Nós temos visto muitas pregações assim no sentido de que só em expectativa, não, você tem que ir para a palavra de Deus, pega a Bíblia, ó, abre essa Bíblia maravilhosa, leia a palavra, né? O apóstolo Paulo fala que tem que insistir com a palavra até que ela entre em você, amém? E você passe a praticar a palavra na sua vida todos os dias. Graças a Deus, glória a Deus, paz e graça, amém. Tchau, até a próxima.